Bom dia, minha irmã, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, tudo bem? Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos mais uma vez falar sobre o medo, verso 26. A palavra de Deus diz assim: Ele, Jesus, disse-lhes: Por que tem medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Nós devemos relembrar que o contexto aqui desse verso é um contexto de uma tempestade que se formou em uma travessia de Jesus com seus discípulos do lago de Genezaré. Eles estão atravessando aquele lago e eles são alcançados por uma tempestade, mas só que Jesus está dormindo dentro do barco enquanto os seus discípulos estão desesperados, angustiados e com medo. E eles vão acordar Jesus e Jesus diz isso que vocês ouviram. Jesus está investigando o medo de seus discípulos, de seus seguidores. Origem, como, onde e por que se forma o medo, do que se alimenta. E Jesus chega a uma conclusão peculiar. Por que vocês têm medo, homem de pouca fé? E aí a gente vai aprender que o contrário, o antônimo de medo, ou o contrário, o antônimo de fé, não é incredulidade, é medo. Aqueles homens estão com medo porque ele não tem fé. E aí a gente aprende o que a falta de fé pode fazer na vida de alguém ou de muitas pessoas. E outra coisa que a gente aprende que um discípulo pode seguir Jesus ainda sem fé. Por quê? Porque a fé é o fruto do Espírito. Não é algo que a gente compra na feira ou com muita força de vontade a gente tem. Fé é um fruto do Espírito Santo em nós. Então, aqueles discípulos ainda não possuíam o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não dominava a vida daqueles homens. Então, fé, ausência de medo, falta de fé, muito medo. Jesus começa a discipular. Então, essa tempestade, ela serve de exercício para Jesus trabalhar na vida daqueles homens. E a gente também aprende que muitas das vezes as tempestades servem para apurar a nossa fé, para desenvolver a nossa fé, para que sejamos homens, mulheres sem medo. A grande questão para nós enfrentarmos a nossa tempestade, ou as tempestades que nos sobrevêm sobre nós, é se nós temos fé. Se nós temos fé, nós não temos medo, porque a fé é acreditar nas promessas do Cristo. A fé é acreditar na palavra de Deus. A fé é acreditar que o reino de Deus chegou e que a tempestade ela pode durar a noite inteira, mas a alegria ou o fim da tempestade vem
pela manhã, que estabelece uma grande bonança nas nossas vidas. Medo, ausência de fé. O contrário de fé não é incredulidade, é medo. Que Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.